Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Sua Saúde. Esse é o terceiro episódio do podcast do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Com a participação de médicos catarinenses, no espaço a gente promove discussões sobre assuntos de interesse público e buscamos contribuir com a promoção da saúde no nosso estado. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Jovânio Fernandes Rosa, urologista. Tem a atuação dele no consultório mais voltada para andrologia, para saúde sexual masculina, e trabalha aqui em Florianópolis e é conselheiro junto conosco aqui no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. O assunto, então, hoje diz respeito à saúde do homem. Vamos focar mais, Jovânio, na questão da disfunção sexual. Então, eu trago aqui algumas manchetes aqui, vamos começar com umas manchetes de que a gente, por exemplo, acessa sites de notícia, né, blogs, e de repente, no fim, num site de notícia aparece uma propaganda do tipo, tem ereções duras feito pedra, e aí quando você vai ver, é propaganda de venda de produtos naturais, de produtos assim que são suplementos nutricionais, ou são sais minerais, ou são fitoterápicos, né? Outra chamada aqui, por exemplo, só para ter como um exemplo, novo spray estimulante para homens aumenta a virilidade, o vigor e a potência masculina, né? E esse diz que é um ativo natural e aí até alguns desses sites eles alertam para um perigo que é usar medicamento para disfunção de ereção e claro que esses são sites que vendem remédios. A gente sempre atende no consultório pessoas que já compraram esses medicamentos, veem coisas pela internet, né? Então, só para começo da nossa conversa, existe alguma medicação fitoterápica ou natural, né, que tenha sido recentemente descoberta e tenha sido uma coisa que cientistas estudaram e que então as pessoas devem comprar esses remédios pela internet e que vão ter sucesso? Boa tarde, presidente. É bem comum receber no consultório realmente pacientes que vão já com algum anúncio ou nos questionando a respeito de medicações que viram a propaganda na internet ou que receberam por e-mail ou que viram em algum site e com nomes os mais variados possíveis, medicações que não estão à venda nas farmácias. E realmente medicações que os nomes dão são muito sugestivos para que seja realmente um apelo para comprá-las. E quando eu entro no site, vou ver qual que é a origem realmente dessas medicações, acabam sendo complexos vitamínicos ou medicações que não têm, substâncias que não têm nenhuma comprovação científica, né? Não existe nenhuma medicação natural, nenhuma medicação fora do que há nas farmácias, né? Fora do que é comprovadamente e cientificamente comprovado, que tenha algum efeito na ereção desses pacientes. Realmente, esses pacientes acabam sendo ludibriados, acabam sendo enganados e sugestionados a comprar essas medicações. O apelo, o marketing é muito grande e eles acabam comprando para experimentar e essas empresas acabam conseguindo vender muita medicação para esses pacientes que acabam só testando e vendo que, na grande maioria das vezes, eles acabam vendo que não funciona e não compram de novo. Mas, realmente, isso tem se multiplicado e a gente vê no consultório para quase todos os dias pacientes nos questionando a respeito disso. Então, puxando dessa tua resposta, existe alguma medicação que você, via oral ou sublingual ou de qualquer outra formulação, que faça sentido você comprar de algum site ou pela internet que seja melhor do que algum remédio que tenha em qualquer farmácia da esquina? De maneira alguma. As medicações que são cientificamente comprovadas, elas estão à venda em todas as farmácias e por um preço muito mais em conta e um preço realmente real do que o que são oferecidos pela internet ou em sites
de clínicas que se dizem especialistas em, em disfunção erétil, em ejaculação precoce, em disfunções sexuais masculinas. Antes da invenção, antes da descoberta da sildenafila para tratamento da disfunção erétil, existiam tratamentos via oral que eram utilizados e que tinha uma certa eficácia. E existe tratamento nas farmácias que, da mesma forma, né, de complementos, suplementos nutricionais, que tem essa pegada de dizer que vai melhorar a vida sexual. Então, mesmo na farmácia da esquina, existem medicações, Uhum. né, com esse tipo de sugestão. Essas medicações, primeira pergunta, tem alguma comprovação científica que realmente tem uma ação melhor que o placebo? E a segunda pergunta, placebo, para quem não sabe, é quando são medicações que, na verdade, não têm eficácia. Por exemplo, que seja uma pílula de farinha, uma pílula de água com açúcar, né? Então, quando a gente testa um remédio, a gente testa contra o placebo, que seria essa medicação sem eficácia. Então, tem alguma medicação comprovada melhor que o placebo? Essa é a primeira. E a segunda, o placebo, nesses casos de disfunção erétil, pode ser que em alguns casos resolva, porque existem pessoas com disfunção erétil mais psicogênica, então o efeito placebo, nesses casos, poderia ter alguma ação benéfica. É exatamente isso, assim, boa parte dessas medicações que também podem ser vendidas em farmácia, elas funcionam quase como um placebo realmente, porque muitos casos de disfunção erétil são psicogênicos e transitórios, e se o paciente tomar uma medicação dessa ou uma pílula de farinha, como seria o placebo, provavelmente o efeito vai ser o mesmo, assim, se ele não souber que realmente aquela medicação não está sendo eficaz, ele vai tomar, vai ser sugestionado a obter um resultado, então provavelmente daria o mesmo efeito. Boa, mas que cuide então que não há necessidade de comprar em sites que com valores que são muito acima do recomendável, como se fosse uma última novidade, uma Sim. última invenção. Também recebemos no consultório, né, Giovanni, pessoas que vêm, que consultaram sites de internet, e aí que vendem medicamentos com o intuito de fazer tratamento para disfunção erétil. E a proposta aqui é fazer um tratamento que seja do tipo preventivo, um tratamento que seja, que restabeleça o pênis. Isso existe, por exemplo, um homem com uma disfunção erétil orgânica, ele fazer um tratamento durante um determinado tempo, por exemplo, você compra um medicamento durante 6 meses, e aí você, com esse tratamento, durante esses 6 meses, você vai restabelecer a saúde do pênis, ou vai fazer uma prevenção que o pênis voltar a funcionar, e depois você vai deixar de precisar desse medicamento. Existe esse tipo de situação, de tratamento? Na verdade, não. Assim, os tratamentos para disfunção erétil, tanto as medicações via oral quanto injetáveis, elas são medicações paliativas, elas funcionam quando você usa a medicação. E isso não muda a estrutura do pênis, não reverte uma disfunção erétil. Por exemplo, um paciente diabético que já tem alterações circulatórias dentro do pênis, onde os vasos já estão doentes, não vai ter uma reversão desses vasos, não vai ter um retrocesso nessas alterações que os vasos sofreram em função do uso dessas medicações. Essas medicações, tanto as injetáveis quanto as por via oral, são vasodilatadores, então, enquanto elas estão agindo no organismo, elas vão dilatar esses vasos e facilitar o fluxo de sangue para dentro do pênis. Coisa que, a partir do momento que passa o efeito dessas medicações, né, tanto as medicações via oral quanto as injetáveis, elas têm algumas horas, dependendo aí da medicação, vão ter um número diferente de horas de efeito. A hora que passou esse efeito, volta ao que era antes, e o paciente, para uma próxima relação sexual, precisaria fazer o uso novamente da medicação. Isso vai contra o que
essas clínicas acabam prometendo para o paciente, até para justificar os valores altos que são cobrados por determinadas medicações que eles vendem e sugerem ser medicações exclusivas de cada uma dessas clínicas. Para justificar esses valores elevados, eles acabam vendendo as medicações, sugerindo que são medicações curativas, que realmente o paciente vai fazer um tratamento por um determinado período e a partir daquele período ele vai estar curado do problema de ereção, vai ter restabelecido a vida sexual dele sem precisar usar nenhuma outra medicação. Existe isso, Giovanni, tu comentasse aí de clínica que diz que ela tem uma fórmula exclusiva, não? Aquela clínica que a fórmula dela, ela vende, né? Então são clínicas, algumas inclusive com atendimento de médicos, e que prestam aquele atendimento, em princípio fazem um diagnóstico de disfunção erétil, por exemplo, ou de ejaculação precoce, por exemplo, né, e que vendem aquele produto deles, que aquele produto eles inventaram, eles patentearam, ou a fórmula deles é melhor do que uma fórmula que ele possa comprar em qualquer outro lugar. Existe alguma clínica com alguma fórmula diferenciada que seja melhor do que uma prescrição que possa ser comprada na farmácia? Na verdade, não. Assim, as medicações que existem, que funcionam para disfunção erétil, são todas medicações já bem conhecidas e nenhuma é de uso exclusivo de alguma instituição, de alguma clínica. Então, assim, são todas medicações que já são amplamente conhecidas, mas algumas dessas clínicas acabam vendendo como oferecendo para o paciente, né, fazendo uma propaganda enganosa de que é de uso exclusivo delas e que até muitas prescrevendo de maneira assim não muito clara, então entregando a medicação para o paciente sem ter uma descrição clara do que está sendo prescrito, então não é entregue uma receita para o paciente, onde o paciente possa adquirir a medicação, onde ele achar melhor, é entregue a medicação e nem sempre com a formulação bem clara nos frascos. Assim. E falando primeiro, então, nós vamos falar de medicações via oral e dos injetáveis. Começando, então, com as medicações de via oral. Há vários anúncios, né, justificando as medicações que funcionam via oral para tratamento da disfunção erétil, né, são os inibidores da fosfodiesterase tipo 5. O sildenafila, vardenafila, tadalafila, são alguns dos medicamentos que existem para isso. Mas essas medicações já, inclusive, muitas delas perderam patente, tem genéricos, tem, inclusive, são feitos em farmácias de manipulação, com valores já bem em conta, né? Sim. E para justificar, então, essa venda de tratamento diferente, o que algumas dessas clínicas fazem é a elaboração de formulações que são formulações atípicas. Por exemplo, venda desses remédios como se em spray sublingual, como se o spray sublingual fosse superior. E aí ele cita uma série de vantagens, não passa no fígado, tem absorção direta. Então, há algum estudo, alguma comprovação de que o spray, essas medicações na formulação de spray sublingual tem algum benefício sobre a medicação em comprimido ou em cápsula? Não, na verdade não. Assim, eu sinceramente acredito que se houvesse, os próprios laboratórios que desenvolveram a medicação já teriam, né, se usado dessa forma de administração para... Então, não existe nenhuma superioridade em administrar a sildenafila ou a tadalafila por outra via, sem ser a via oral. Quer dizer, em outras palavras, aqui o Dr. Giovanni está falando para vocês que a Bayer na Alemanha e a Lilly nos Estados Unidos, né, elas não estão atrasadas em relação a uma pessoa que fez um blog, né, e está fazendo anúncio para vocês pela internet, né? Então cuidem com isso, né? Cuidem com essas propagandas. Em relação aos injetáveis, Giovanni, os injetáveis, esses sim são difíceis de encontrar hoje
algumas formulações injetáveis para disfunção erétil peniana na farmácia da esquina, né? Uhum. São medicamentos que tiveram um tempo, algumas formulações na farmácia, mas alguns desses medicamentos têm que ser refrigerados, então realmente tem um pouco de dificuldade. Agora, existem locais que fazem esses medicamentos, né, que eu queria que tu conversasse sobre isso, assim, aonde que uma pessoa que precisa do medicamento desse, aonde que ele pode, assim, como que normalmente se compra esse tipo de remédio. Se tu pudesses dar uma noção de valores dessas medicações para as Uhum. pessoas em casa ter uma noção disso, para não pagarem valores extorsivos, e também relacionado a reforçando essa ideia de que é um tratamento como se fosse um tratamento, isso tu já falasse, né? O tratamento da disfunção erétil via injetável também é um tratamento como se fosse tratar, por exemplo, uma pressão alta. Você está tratando uma pressão alta, você fica com a pressão controlada, mas se para o tratamento da pressão alta, a pressão sobe. Não existe um tratamento de pressão alta que você vai tomar um remédio 6 meses, vai ficar curado, não precisa mais remédio. Essa é o que o Giovanni nos explicou em relação também à disfunção erétil. O pênis envelheceu, né? Você tem um problema de disfunção erétil orgânica, ou só pelo envelhecimento, ou por alguma doença, alguma comorbidade que você tem, né? Não caia no conto do vigário que vai tomar aquele remédio, vai comprar um remédio aí por uns 6 meses que vai ficar curado, porque pode estar comprando gato por lebre. Mas agora do injetável, então, como que a pessoa que precisa, primeiro, quem precisa do tratamento injetável? Essa é a primeira Uhum. pergunta. Quem precisa do tratamento injetável? Quem precisa, como que pode adquirir? Né? A pessoa que precisa de um tratamento injetável, porque seu médico prescreveu. Assim, o tratamento injetável, ele fica mais reservado para aqueles pacientes que não tiveram resultado com o tratamento via oral. Então, é um tratamento que pode ter um resultado melhor, pois ele age diretamente nos corpos cavernosos e tende a ser um pouco mais eficaz. Naqueles pacientes que também tiveram algum efeito colateral muito importante com as medicações via oral, funciona muito bem nos pacientes pós-prostatectomia, então acaba tendo um resultado melhor do que os comprimidos. Essas medicações, elas são realmente, como você falou, são mais difíceis de serem encontradas. Hoje a gente tem basicamente 3 opções de medicação de uso local, né? Existe a prostaglandina, que não existe comercialmente nas farmácias, então alguns locais conseguem manipular. Aqui na cidade a gente tem algumas referências de manipulação. Normalmente essas referências, as clínicas, os urologistas, né, as clínicas de urologia, especificamente têm esses contatos. Hoje um frasco, né, de prostaglandina saindo em torno aí de uns R$ 300, né, que acaba dando para ser usado várias vezes. Isso, a quantidade de vezes vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente. Existe o Alprostadil, que é vendido nas farmácias, que esse não precisa manter refrigerado, mas precisa ser diluído na hora da aplicação, e uma ampola de uso único custa em torno de R$ 80, R$ 90. E a gente agora dispõe de uma medicação intrauretral também, que é o Alprostadil, mas que é colocado dentro da uretra. Vem num formato de gel, uma caneta que é injetado na uretra, e a uretra absorve a medicação e teria, teoricamente, o mesmo efeito do injetável, que também hoje a gente já dispõe de algumas farmácias de manipulação já aqui na cidade produzindo esse tipo de medicação. Mas, assim, são medicações que são selecionadas para pacientes específicos, então não é uma medicação que vai ser prescrita para todos os pacientes que procuram com disfunção erétil, né? Todos esses pacientes, eles precisam ser bem avaliados para realmente ser visto qual tratamento é indicado para cada um deles. Então, um paciente que ainda não usou tratamento via oral,
Por exemplo, o sildenafila, a tadalafila, é um paciente que tem alguma indicação de já ser prescrito medicação injetável? Não, a medicação via oral ela vem sempre em primeiro lugar. E essas clínicas muitas vezes fazem um alarde de que as medicações via oral elas são muito perigosas para o coração Uhum. e por isso que devem ser evitadas e que então a medicação injetável ela traria uma segurança a mais para essa. Tem algumas pessoas que podem ter realmente alguma contraindicação cardiológica de usar medicação via oral. Então, eu queria que tu elaborasse um pouquinho mais essa resposta para saber quem que poderia ser a pessoa que deveria se preocupar ou que deveria ter, no mínimo, ter uma avaliação cardiológica Uhum. antes da gente eh eh, prescrever ou a recomendar o uso de medicação via oral. Na verdade, a única contraindicação, cardiológica para o uso dessas medicações é o uso concomitante de nitratos, que são vasodilatadores, muito usados para as coronárias. O uso concomitante dessas 2 medicações pode dar uma vasodilatação exacerbada. Normalmente, os pacientes que já usam esses vasodilatadores são pacientes que já tiveram infarto ou têm um risco de infarto muito grande, e essa vasodilatação exagerada pela reação cruzada dessas 2 medicações poderia, facilitar um novo infarto. Então, esses seriam os únicos pacientes, cardíacos, cardiopatas que, teriam um risco de uso da sildenafila ou da tadalafila, qualquer um desses inibidores da fosfatidiesterase tipo 5. Sendo que daí nesses casos, é sempre importante, antes de prescrever essas medicações, questionar as medicações em uso dos pacientes, e se ele usa alguma dessas medicações, daí se optaria por uma medicação injetável em primeiro lugar. Bom, eh, Giovanni, também um tratamento que vem sido propagado para disfunção erétil, inclusive com a ideia de que vai melhorar a função do pênis, também a longo prazo, a litotripsia extracorpórea, ou tratamentos com ondas de choque, ou eventualmente ondas acústicas. Eh, Qual a comprovação científica que esses tratamentos melhoram a ereção? Esse é um tratamento que vem se falando nos últimos anos, né, ele ajudaria nos casos de problema de ereção de origem vascular, porque a intenção dessas ondas é criar novos vasos saudáveis para substituir, os vasos que estão doentes, mas até o momento, assim, não existem trabalhos, estudos que realmente comprovem a eficácia a longo prazo desses desses tratamentos, né, dessa onda de choque. Existe já indícios, né, de que pode realmente ser eficaz, mas não existe ainda nenhum tratamento conclusivo, nenhum estudo conclusivo, então, ainda não é indicado para se usar na prática clínica diária, mas, só em caráter experimental. Alguma mensagem final do que tu queres dar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que seria só essa questão realmente dos homens, né, não terem vergonha de procurar o urologista para falar sobre essas questões sexuais, porque normalmente o que leva os pacientes a buscar a internet antes de buscar um consultório médico é justamente essa dificuldade que os homens têm de falar desse tipo de problema, né? Então ele procura uma forma onde ele não precise se expor, não precise agendar uma consulta, falar com uma pessoa olho no olho, às vezes, do problema dele, porque muitas dessas clínicas, elas vendem medicação, através de questionários autoaplicáveis, não, às vezes tu não precisa nem fazer uma consulta, tu entra no site da clínica, preenche um formulário, o médico te manda uma resposta e já sugere o tratamento. Então essa Sugere e vende. Sugere e vende, exatamente. Então, assim, essa dificuldade que às vezes os homens têm de chegar para outra pessoa, mesmo que seja um profissional,
e falar abertamente sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas sexuais é o que leva muitos deles a serem enganados, assim. Então, eu acho que essa seria a questão de não ter, não ter medo de ir numa clínica séria e conversar com o médico a respeito dos seus problemas e realmente fazer um tratamento adequado. Obrigado, Giovanni. Então, aqui fica a mensagem, falando em nome do conselho, que depois desse bate-papo, se você se sentiu lesado em algum momento por alguma dessas propagandas que a gente considera enganosas, né, nós conselheiros, nós como conselho, nós podemos ajudá-lo, mas nós trabalhamos mediante denúncia. A gente entende que as questões sexuais são muito delicadas e que isso é uma coisa que a gente percebe que os homens não denunciam. Os homens acabam se sentindo lesados, enganados, percebem que a coisa não foi bem, mas deixam por isso. E essas empresas acabam se valendo, essas clínicas se valem muito dessa ciência de que o homem vai acabar não reclamando, nem para o PROCON, para a defesa do consumidor, e nem para o Conselho Regional de Medicina. Estamos muito atentos e queremos estar atuantes e queremos estar ajudando a sociedade, né? O que a gente falou aqui agora muito é de propaganda enganosa, né? Medicações via oral fitoterápicos ou remédios naturais, suplementos nutricionais que prometem que vão deixar o pênis maior, mais grosso ou mais rígido, né? Medicações via oral que funcionam para disfunção erétil, mas que são vendidas com alguma composição diferente, como se fosse assim, uma formulação diferente, e por isso melhores, e por isso a preço de ouro, né? Vendida como forma de tratamento no longo prazo, com a promessa de cura. E medicações injetáveis também, que são vendidas no consultório, logo depois da consulta, também com promessa de cura, com promessa de que aquela formulação é melhor do que todas as outras e normalmente preços bem altos. Então, desconfie de preços bem altos quando se trata de medicina sexual, né? Confie num urologista, né? E não compre medicação com única exceção de medicações injetáveis, que são muitas vezes difíceis de encontrar em qualquer farmácia, mas que os preços não são extorsivos e que você deve ter opções de compra em vários locais, né? Mas, como linha geral, desconfie de medicações que são vendidas pela mesma pessoa que lhe atende. Tá? Isso não é uma prática correta do ponto de vista ético, de você estar vinculado à farmácia e você atender, indicar um diagnóstico, indicar um tratamento e vender, está associado com a venda desse medicamento. Eu agradeço muitíssimo a vinda do Dr. Giovanni para conversar pelo conosco. convite. E aqui, então, encerramos mais um Sua Saúde. Muito obrigado e nos vemos em breve.